Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e nas aulas de hoje, na aula 107 e na aula 108, a próxima, nós iremos fechar com este assunto sobre verbos e iremos fazer alguns exercícios do livro referentes a esta matéria e depois nós encerramos com o estudo de verbos para entrarmos num outro estudo, num outro conteúdo. Então eu peço, por favor, que vocês peguem aí o Linguagens e abram na página 258, o exercício vai até a 259 e nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente faz sempre. Eu vou dar uma lidinha no texto com vocês, comentar, depois eu vou dar um tempo e nós corrigimos, ok? Então vamos lá. Abra um livro aí na página 258. Bem, nós temos aí uma canção do compositor e também cantor brasileiro chamado Lenine. E ele, além de ter umas músicas muito bonitas e outras muito legais também, ele é conhecido por fazer músicas que tenham um certo ar de protesto ou músicas que sejam bastante otimistas, e é o caso do Do It, né? Não sei se vocês sabem, mas Do It quer dizer faça-o, né? Faça alguma coisa em inglês. E essa música justamente traz essa mensagem, né, de que se você tem uma situação, você deve agir, deve enfrentar, deve fazer, ok? Então vamos dar uma lida aqui no texto. Tá cansada? Senta. Se acredita, tenta. Se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. Tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom, melhora. Não tá bom, melhora. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. Se não tem, acredite. Se foi falta, apite. Se não é, imite. Se não é do mato, amance. Trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use sua chance. Use sua chance. Então nós podemos perceber aí nessas 4 primeiras estrofes aí da música que ele dá palavras de incentivo, né, para alguém. Até nas coisas mais simples, como tá cansada, senta. Mas ele tem aí um tipo de palavra de incentivo. E a gente pode perceber na construção desses versos que sempre existe uma condição, né? Se acredita, você faz isso, né? Se acredita, tenta. Okay? Então isso é uma característica que ficou clara aqui para nós ao lermos a letra da música. Se perdeu, procure. Se é seu, segure. Se tá mal, se cure. Se é verdade, jure. Quer saber? Apure. Quer saber? Apure. Se sobrou, congele. Se não vai, cancele. Se é inocente, apele. Escravo, se rebele. Nunca se atropele. Se escreveu, remeta. Engrossou, se meta. E quer dever, prometa. Para moldar, derreta. Não se submeta, não se submeta. Ok? Então a gente sabe que as letras das músicas elas têm uma mensagem implícita, né? E a mensagem que a gente está podendo
absorver dessa música aí é que o eu lírico tenta dizer para alguém, né, que apesar das condições a pessoa tem que fazer, né? Então, ó, se está mal, se cure. Se sobrou, congele. Se escreveu, remeta. Não se submeta. Então, ele, de certa forma, nas palavras dele, ele traz uma mensagem positiva, né? Que a pessoa deve fazer, deve encarar a vida. Ok? Bem, eu vou dar os nossos 15 minutos aqui, vocês vão fazer o exercício e a gente corrige em seguida, ok? Começou o tempo.
Ok, pessoal, vamos lá então fazer a correção. Observe a estrutura frasal destes versos da letra da canção. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. Se não tem, acredite. Se foi falta, apite. Se não é, imite. Note que em cada verso há duas partes e em cada parte um verbo. Então, eu tinha comentado sobre isso, né? Que os versos eles vêm em duas orações, o que o livro está chamando de parte. Então, nós temos a primeira aqui antes da vírgula e a segunda depois da vírgula. Cada verbo desse é uma oração, é uma parte do verso, né? Então, a gente vê aqui que há duas partes ou duas orações em cada verso. Letra A. Em que tempo e modo estão os verbos da primeira parte, antes da vírgula de cada verso? Então, antes da vírgula, o exemplo lá é se aperta, grite. Antes da vírgula é o se aperta. Então, os verbos da primeira parte estão no presente e no pretérito do modo indicativo. Ok? Então, por exemplo, aperta está no presente, mas a gente tem um verso que é se foi falta, apite. O foi é pretérito, né? Então esse tempo está no pretérito. E aí durante a música haverá alguns versos em que há um verbo no presente, na primeira parte, antes da vírgula, ou um verbo no pretérito, na primeira parte, antes da vírgula. Letra B. E os versos da segunda parte, ou seja, aquele verbo que está depois da vírgula, né? Aqui é verbos e não versos. Desculpa, está errado aqui. É verbo. Os verbos da segunda parte estão no imperativo afirmativo. Então, todos os verbos grite, agite, acredite, apite e imite, que são da segunda parte, da oração que está depois da vírgula, então eles estão no imperativo afirmativo, porque ele diz, se aperta, grite. Então ele dá um conselho aí, uma ordem, né? Uma dica para você, ok? Letra C. Que noção a palavra se, que introduz os versos, expressa? Comparação, condição ou causa? A palavra se indica condição. Quando a gente estudou o pretérito imperfeito do subjuntivo, lembra? Ele indica uma condição, né? E a gente usava justamente essa partícula se aqui para conjugar os verbos. Se você cantasse, se eu falasse, né? Se tu falasses. Então esse se aqui indica uma condição. É a mesma função que ele tem na canção. Se aperta, né? A condição é se aperta. Então grite, faça isso. Na canção, o eu lírico, a voz que fala no texto, se dirige a alguém, fazendo uso de verbos no imperativo. Levante hipóteses. A quem o eu lírico se dirige? Então, o eu lírico se dirige, você pode considerar o leitor, né, como sendo o interlocutor direto dele, eu, por exemplo, vocês, por exemplo, que leram agora a música, ou as pessoas em geral, né, generalizando aí, qualquer pessoa. B. Essas formas verbais expressam um tipo de posicionamento do eu lírico diante da vida. Esse posicionamento é conformista e derrotista ou otimista e transformador? Nós vimos que a letra da música ela impulsiona você, né? Ela te dá uma força para fazer alguma coisa. Então, o posicionamento do eu lírico é otimista e transformador, ok?
C. Logo entre os sentidos mais comuns do modo imperativo, ordem, conselho, dica, súplica, sugestão ou pedido, qual está mais de acordo com a finalidade do texto? Então, o sentido do modo imperativo que está mais de acordo com a finalidade do texto é o conselho, né? A gente vê que ele dá um conselho para você, ele dá uma força para você sobre o que fazer diante de determinadas situações. Número 3. Algumas das expressões verbais usadas na letra da canção têm na linguagem coloquial, informal, sentido diferente do sentido literal. Então, linguagem coloquial é a linguagem formal, é aquela que a gente não aprende na escola, a gente aprende na família e com os amigos e usa também. O sentido literal é o sentido real da palavra, ok? Então, na linguagem informal, esse sentido literal, às vezes ele aparece como sentido figurado, ou seja, a palavra aparece fora do sentido real dela, certo? Dê o sentido que tem no texto as expressões. Sujou. Então, quando a gente diz, sujou, ou seja, o resultado foi mal, deu errado alguma coisa. Cai fora, ou seja, sai, abandona a situação. Dá pé, ou seja, tem possibilidade de acontecer. Então eu digo, ó, se você estudar para a prova, pode dar pé, ou seja, você pode se dar bem. Engrossou, a situação ficou ruim. E tem algumas pessoas até que diziam, o caldo engrossou, ou seja, deu ruim, sai fora, ok? Letra B. A palavra tá, empregada várias vezes no texto, é redução de qual forma verbal? Bem, tá a gente fala direto, né? Vai acontecer com o verbo estar, mesma coisa que aconteceu com a palavra você. Vai reduzindo tanto que vai ficar só no tá. Então a palavra tá é a redução do verbo estar. 4. Como os poemas, as letras da canção geralmente exploram o ritmo e a sonoridade das palavras. Quanto à sonoridade, que efeito resulta do emprego de formas verbais no imperativo no final dos versos na canção Do It. Então, quando a gente estudou poema e letra de música, a gente viu a questão da melodia, né, da sonoridade. E esse recurso ele é obtido através da seleção das palavras e também da escolha de pares de palavras que rimam, né? Aquelas que têm uma sílaba em comum que faz com que essas palavras rimem. Isso é a questão da sonoridade e é o que dá melodia tanto aos poemas quanto às músicas. Então aqui a questão quer saber que efeito resulta do emprego dos verbos, né? No final de cada verso, ou seja, na segunda oração. Com o emprego do imperativo, os verbos de cada verso ficam com a mesma terminação, com a terminação E, tendo assim a mesma rima. Então, ó, grite, agite, acredite, apite e imite, eles fazem rima porque eles têm a mesma terminação, o verbo está no imperativo, né? Bem, e eles têm a mesma terminação porque grite é a terceira pessoa do plural, né? Grite você, agite você, acredite você, apite você, imite. Né? Então, todas essas formas verbais aí, elas estão conjugadas na terceira pessoa do singular, que normalmente seria o ele, mas no imperativo vira você, ok? 5. Os verbos têm um papel destacado na letra da canção. Basicamente, a música está toda feita em cima dos verbos, né? Considerando que o título dela, Do It, em inglês, significa faça isso, responda, porque os verbos são fundamentais na construção desse texto. Então nós vimos que a letra da música traz a seguinte situação: alguém tem uma condição, né, e tem que fazer alguma coisa. Né? O leitor diz que se porventura venha acontecer alguma condição, você tem que tomar uma atitude.
Então, o que esses verbos, de maneira geral, eles contribuem aí na letra da música? O eu lírico usa determinados verbos para expressar as ações que ele aconselha às pessoas ou ao leitor. Por isso, os verbos são fundamentais na construção do texto. Então, quando ele diz, se está chato, agite. Então, ele pega uma condição e aconselha você tomar uma atitude diante dessa condição, ok? Bem, para a próxima aula, após essa, eu quero que vocês pelo menos deem uma olhada aí nesses exercícios. Página 260 e 261, 1, 2, 3, 4 e 5 e página 262, 6, 8 e 9. Deem uma olhada, façam no intervalo aí, que na próxima aula, na aula 108, a gente corrige, ok? Então, obrigado e até daqui a pouco.